O viaduto Caramuru foi construído em 1925, com o objetivo de ligar as ruas Dom Fernando e Francisco Araújo, e servir de passagem para o bonde, que estão circulados pela Cidade Alta. O nome do viaduto e da rua sobre ele foi dado em homenagem aos Caramurus, membros da Irmandade de São Benedito do Convento São Francisco, que foi extinto no início do século XX. Como símbolo da cidade de Vitória, a catedral foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em maio de 1984. Destaca-se no ambiente por sua imponência e por possuir a arquitetura eclética com características neogóticas. Tem como destaque os maravilhosos vitrais de suas paredes. A catedral foi construída no mesmo local da antiga igreja matriz Nossa Senhora da Vitória e edificada pelo primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. O Convento São Francisco começou a ser construído no século XVI por padres franciscanos a pedido do segundo donatário da Capitania Vasco Fernandes Coutinho Filho. Hoje, daquela antiga construção, só permanece a fachada da igreja conventual com seu sino e as muralhas do antigo monastério. Já o alpendre avarandado, em arcos, é uma construção feita por André Carlone na década de 1950. Está preservada também a Capela Nossa Senhora das Neves, que foi construída no século XVIII e que foi uma capela mortuária até 1908. Situada na parte alta da cidade, a Igreja de São Gonçalo, com mais de 300 anos de história, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 8 de novembro de 1948. Ela é mais um dos pontos turísticos de Vitória e que integra o circuito do Projeto Visitar. A igreja é popularmente conhecida como a Igreja dos Casamentos Duradouros e Felizes e é a queridinha das noivas da capital. Mas outras curiosidades cercam a estrutura, que tem como data de construção o ano de 1707. Essa data foi estabelecida visto que, nesse período, existia no local uma pequena capela construída por duas irmandades com as invocações de Nossa Senhora do Amparo e Nossa Senhora da Boa Morte em Assunção. No período da fundação, a igreja já contava com várias imagens, sendo posteriormente acrescidas mais duas oriundas da igreja de São Tiago, a do Santo Inácio de Loyola e a do São Francisco Xavier, ambas portuguesas, do século XVII. São as mais preciosas e belas imagens sacras existentes no estado. Até 1759, o Palácio Anchieta abrigava o Colégio de São Tiago, conjunto que começou a ser erguido em 1570, a partir da construção de uma nova sede para a igreja de mesmo nome que havia incendiado. A primeira ala do colégio foi concluída em 1587 pelo padre José de Anchieta, que morreu 10 anos mais tarde, sendo enterrado junto ao altar-mor da igreja de São Tiago. A segunda ala do colégio só foi construída 120 anos depois, de frente para a Baía de Vitória, e é a parte do quadrilátero que acabou de ser erguido em 1747, e existe até hoje. Em 1798, recuperado de um incêndio ocorrido 2 anos antes, o prédio é denominado Palácio do Governo. No ano de 1945, no aniversário da morte do padre José de Anchieta, o então governador Jones dos Santos Neves publica decreto nomeando a sede do governo estadual como Palácio Anchieta, que guarda o túmulo simbólico do padre desde 1922. Enfrentando 3 grandes incêndios e várias reconstruções ao longo de sua história, o edifício é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983. E em 2004, a primeira obra de restauro é iniciada. 2 anos depois, com a primeira etapa finalizada, o Palácio Anchieta passa a abrigar apenas os setores ligados ao gabinete do governador. A restauração completa do Palácio Anchieta foi concluída em 2009, quando o governador do estado entregou à população mais do que um patrimônio, uma parte importante de sua história e de sua identidade, uma das mais antigas sedes do governo do país.
A filha de um casal espanhol, Maria Ortiz, nasceu no dia 14 de setembro de 1603, na época em que a Holanda era inimiga mortal da Espanha. Assim, o capitão holandês parou em frente à Vitória em 1625, aguardando o momento propício para o desembarque. Os invasores, após chegarem à terra, afugentaram a resistência encontrada. Lançam-se morro acima para se dominar da vila. Ao atingirem pouco mais da metade da empreitada, no local onde a ladeira se afunilava, justamente com a frente do sobrado de Maria Ortiz, foram surpreendidos pelos ataques da jovem, que jogou fezes e outros restos em tais. Ao mesmo tempo, Maria Ortiz, aos gritos, incitava os que o prosseguiam à luta, enquanto assolava os soldados e os populares com um tição à mão. Pôs fogo à peça de artilharia que estava próxima à sua casa, disparando contra os invasores. Os holandeses, pegos de surpresa e feridos, tiveram que retroceder, descendo a ladeira, enquanto os defensores, assim encorajados, foram-lhes ao escasso. Em 1889, por influência do escritor Passanha Póvoa, deixou de ser ladeira do Pelourinho e virou uma escadaria e conservou o nome da heroína capixaba. Ainda hoje, a escadaria Maria Ortiz é a principal ligação entre a parte baixa da cidade e a parte alta. A ação daquela jovem corajosa fora tão decisiva que o donatário da capitania destacou-a em carta relatória enviada em junho de 1625. O crescimento da cultura cafeeira na província do Espírito Santo, a partir de 1870, tornou saturado o porto de Itapemirim, então utilizado para o escoamento agrícola, essencialmente de cana-de-açúcar e também com o crescimento da cultura cafeeira. Como alternativa, foram previstos embarques de outro atacadouro, denominado Cais do Imperador, simples cais de madeira na parte sul da ilha de Vitória. Datam de 1881 os primeiros estudos para a construção do Porto de Vitória. O porto foi criado em 1906 e está sob a jurisdição da Companhia Docas do Espírito Santo. O porto tem instalações públicas e arrendadas. A inauguração ocorreu em 1940, assinalando o começo do atual complexo portuário. O Porto de Vitória tem 14 berços de atracação e opera mais de 30 tipos de cargas, entre importação e exportação, como contêiner, trigo, automóveis, produtos siderúrgicos, malte, rochas ornamentais, concentrado de cobre e fertilizantes, e etc. O Teatro Carlos Gomes foi construído entre 1925 e 1927. O projeto do teatro baseou-se no modelo italiano de teatro em ferradura. Essa tipologia caracteriza-se por uma série de galerias aplicada em torno de uma plateia. O teatro foi vendido ao governo do estado em 1934, na administração de João Punaro Bley. A partir daí, teve seu uso limitado quase exclusivamente à função de cinema. A função de teatro só viria a readquirir no final da década de 1960, quando o edifício sofreu obras de restauro, que contemplaram a adequação do palco e do proscênio, o que permitiu as encenações teatrais.